muito bom estar com você nessa manhã. Vamos estar então abrindo a palavra de Deus. Se você quiser acompanhar comigo, vai estar ali no livro de Josué, o capítulo 2. Glória a Deus. Josué, capítulo 2. Então, vamos lá. Gente, essa palavra é uma daquelas palavras que eu escrevi há muitos anos atrás. E hoje Deus me deu a oportunidade de pregar. Josué capítulo 2, a partir do verso 1 em diante. Para você que gosta de anotação e quer anotar um título para essa mensagem, é uma visita diferente. É o nome dessa mensagem. Uma visita diferente. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, como já falou comigo. Então eu passo a ler Josué capítulo 2, a partir do verso 1. E diz assim a palavra de Deus: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens se foram, e ide após eles depressa, porque vós os alcançarei. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido sobre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até os valos, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre todos nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíos do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sehom e a Og, e os que estavam da além de Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, e que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida e a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda da janela, porque a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: Ides ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão.
Também, se tu denunciares nesse negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram e atou o cordão de escarlata à janela. E foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Glória a Deus. Até aí tá bom, você pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, amados, você que está aqui na igreja, eu sei que hoje está frio, não tem o público que a gente gostaria que tivesse também, tem a questão da pandemia, que ainda muitas pessoas estão vindo, mas talvez você está nos vendo aí pela internet, Facebook, o YouTube, talvez está vendo agora, ao vivo, ou talvez você vai ver depois. Na verdade, aí o pastor Adriano tinha convidado uma outra pessoa, mas surgiu um imprevisto dela não poder pregar hoje. E daí ontem à noite ela me ligou, essa pessoa, e disse que não poderia pregar. Eu já estava pronto para fazer outra ministração, mas semana que vem, na verdade, tem outro trabalho que a gente estará fazendo. E eu perguntei ao Espírito Santo, Espírito Santo, a palavra, eu não posso preparar uma palavra só para pregar. Porque o pregador que prega uma palavra só para trazer uma informação, ele vai ser como que se fosse um palestrante. O pregador, quando ele prega, ele precisa pregar uma palavra que ele vive. Ele precisa pregar uma palavra que ele tem experiência. Ele precisa pregar aquilo que lhe é próprio. E eu disse, o que eu poderia trazer para contribuir para a tua igreja? E eu fui orar um pouco. Busquei a Deus. Comecei a folhear a Bíblia. Pensei em trazer uma outra palavra que eu já tinha pregado. Não aqui, mas em outro lugar. E de repente, o Espírito me levou a esse texto. E eu comecei a lembrar que lá pelos idos de 2005, 2006, eu escrevi uma mensagem sobre isso. E eu tentei buscar de volta essa mensagem. Achei alguns rabiscos lá. E ontem à noite, fiquei até mais ou menos meia-noite e pouco, escrevendo essa mensagem. E fui dormir tranquilo. E hoje eu quero trazê-la para vocês. A história que eu estou desse texto, talvez seja uma das histórias mais interessantes da Bíblia. Eu vejo uma mulher como Raabe. Talvez ela era uma menina cheia de sonhos, como qualquer outra menina lá em Jericó. Ela sonhava talvez em ser bem-sucedido, ter uma boa família. Ela sonhava com muitas coisas, como qualquer menina sonha. Imagine, as meninas hoje elas sonham em se formar, em casar vestida de noiva, em ter um noivo abençoado. E eu penso que essa menina não era diferente. Ela sonhava, porque na época, uma mulher bem-sucedida era aquela que tinha uma família, aquela que tinha muitos filhos, era aquela que ela podia dizer que tinha um marido, um sustentador. E essa menina sonhou. Mas eu não sei por que cargas d'água, por que motivo a vida levou ela a uma vida que não era uma vida muito boa. Ela acabou virando prostituta em Jericó. Jericó era uma cidade idólatra. Uma cidade que tinha um muro que você já deve ter ouvido e lido muitas vezes. E alguns teólogos chegam a dizer que aquele muro ele tinha mais ou menos 10 metros de altura por 6 metros de largura. Então, quando se olhava de baixo para cima, era um muro intransponível. E aquela cidade, ninguém tinha conseguido chegar e entrar naquela cidade. E aquela menina... aquela mulher, agora já era mulher, ela tinha uma casa, uma hospedaria, ela se tornou prostituta. E certamente muitos homens iam lá e a tratavam como uma qualquer. E eu já conversei com mulheres que têm essa vida. E quando você conversa com elas, elas dizem que são felizes. Mas no fundo, elas se sentem usadas, se sentem abusadas. E se você perguntar, toda ela tem uma história difícil, uma história
de revolta que levou ela a trilhar esses caminhos. E essa menina deve ter tido alguma coisa assim também, eu creio. E todo homem que chegava com ela era com uma intenção de abusá-la, de usá-la. E ela vivia assim. Mas eu penso que, como a casa dela era em cima do muro, talvez ela olhava pela janela da casa e olhava para o céu e dizia: será que um dia a minha vida vai mudar? Será que um dia eu vou ser diferente? Será que um dia eu vou ser uma mulher honrada? Eu creio nisso. E um dia chega 2 homens. E ela pensa que esses 2 homens certamente iam chegar lá para fazer como qualquer outro homem, usar, abusar dela, enfim, e pagar ela por um serviço. Até porque ela estava numa vida de prostituição. Só que quando esses 2 homens chegam, eles não pedem nada disso. Ela vê esses 2 homens diferentes. Ela vê que esses 2 homens se portavam diferente de todos os homens de Jericó. Quando esses homens chegam, eles não tratam com respeito, eles tratam com honra, eles simplesmente querem se hospedar lá e dormir. Até porque eram os 2 espias de Israel. E quando ela vê esses 2 homens, ela percebe que era do povo de Deus. E a Bíblia diz claramente que ela tinha ouvido falar que esse Deus de Israel era Deus diferente daqueles deuses de Jericó. Esse Deus de Israel era o Deus que abria mar vermelho. Esse Deus de Israel era um Deus que derrotava o povo inimigo. E esse Deus de Israel ia ser o Deus daquela cidade, aleluia. Ela sabia disso, aleluia. Então ela achou uma esperança, ela viu que esses homens tratavam diferente, ela viu que esses homens fizeram para ela uma visita diferente, aleluia. E eu quero dizer para você, que quando Jesus entra na nossa vida, quando o Espírito entra no nosso coração, o Espírito Santo, Ele nos visita de uma forma diferente. Ele não chega como chegam os homens, com grosseria, com injustiça. Ele chega com amor, com misericórdia, com graça na minha e na tua vida. E você é mudado, você é transformado, você vê o céu entrar dentro de você, aleluia. Mas você poderia dizer: quem é essa Raabe? Ela não merecia. Olha a vida que ela vivia. Sabe qual é o nosso mal, queridos? É que a gente nivela pecado. O meu pecado é menor, aquele é maior, então eu sou menos pecador do que aquele. E queridas, a Bíblia não fala de pecadinho, pecadão. A Bíblia fala de pecado. Sabe? Quando nós homens começamos a dizer: eu que tenho mais pecado, aquele tem menos. Queridos, pecado é pecado. O que difere às vezes é a consequência do meu e do teu pecado. Aí é diferente. Se eu faço um pecado, né, pode gerar uma consequência X ou X. Então isso vai ter. Mas diante do reino de Deus, o pecado é pecado. E quando eu olho para Raabe, se você fosse olhar a ficha dela, ficha corrida, ou o currículo dela, como a gente fala hoje, você iria ver era uma mulher pagã, que vivia em Jericó, e que não tinha nenhuma possibilidade, pela lei de Israel, de ser do povo de Deus. Até porque havia uma proibição na lei, que nenhum estrangeiro, idólatra e tal, poderia chegar diante de Deus, poderia, né, ser do povo de Deus. Só que eu quero dizer um negócio para você. O Deus da lei é menor do que o Deus da misericórdia. O que eu quero dizer é que o próprio Deus, Ele, pela sua misericórdia, Ele, às vezes, não é que Ele quebra o seu preceito, o seu amor é muito maior do que a sua soberania, se você me entende. Muitas vezes você vê um Deus que parece que aponta, que diz: você não pode, está errado, é isso. O Deus de amor, Ele nos constrange. E pela sua misericórdia, ela foi uma das 5 mulheres da Bíblia que fez parte da genealogia do meu e do teu Salvador, que é Jesus Cristo. Raabe, você vai ver. Então, pela lei, ela não tinha nenhuma possibilidade de ser alguém bem-sucedido, ou de ser do povo de Deus. E outra, tinha um agravante, era uma prostituta. Imagine,
Com todo respeito, igreja, se entrar alguém da vida fácil aqui dentro da igreja, assim talvez com um trejeito, ou você percebe, muitas vezes nós cristãos já olhamos com outros olhos. Você julga, o que essa pessoa veio fazer aqui? Se entrar um bêbado aqui, se entrar um mendigo, se entrar uma prostituta, se entrar uma pessoa que você percebe que ela não tem uma vida correta, a gente quer ser Deus na vida dela e diz, não, ela não merece estar aqui. Nem nós, nem você, nem eu mereci estar aqui. Não tem nada a ver comigo eu estar pregando aqui, tem tudo a ver com Ele, aleluia. Porque quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que saber que é pela graça, que é pela misericórdia, que nós estamos aqui, não pelo que fizemos, mas porque Ele fez, aleluia. E às vezes nós como igreja, nós apontamos, pode, não pode, está certo, está errado. Deus não olhou para ela como uma prostituta. Deus olhou como uma das que iam fazer parte da genealogia do meu e do teu Salvador, aleluia. Ela poderia ser uma mulher sem honra. Talvez a família olhava para ela e dizia, tu nunca vai dar nada. Olha a tua vida, tu és a vergonha do pai e da mãe. Nem diz que você é nossa filha. Para mim você nem é nossa filha, com uma vida dessa. E deixa eu falar uma coisa para os pais aqui. Às vezes, com esse tipo de atitude, nós jogamos a nossa filha fora, o nosso filho fora. Sabe? Palavras ferem mais do que ações, às vezes. Quando você faz isso com o teu filho, com a tua filha, você coloca ele mais fora da igreja ainda. Se ele já estava fora, ele se afasta mais. O amor constrange. Jesus tinha todos os motivos para falar mal daquelas pessoas que o crucificaram. Mas Ele os perdoou. Ele disse ainda, eles não sabiam o que fazem. Sabe, tem coisa que você não sabe o que está fazendo. Tem coisa que eu não sei o que está fazendo, que eu estou fazendo. Mas Deus sabe todas as coisas, aleluia. Mas o importante é que essa mulher, ela tinha ouvido falar de um Deus vivo. Ela sabia que o Deus de Israel era diferente. Que o Deus de Israel era um Deus misericordioso. Que o Deus de Israel, ele poderia vencer qualquer exército, aleluia. E o que fez essa mulher mudar de vida? Agora para você que está ouvindo lá na sua casa, existem visitas na nossa vida, existem situações que fazem a gente mudar de vida. Hoje, as autoridades civis nos dizem para não sair de casa devido a essa pandemia. E nós, que somos pastores aqui, a gente sempre tem o hábito de 1 ou 2 vezes por semana, às vezes, fazer uma visita em alguma pessoa. E a gente percebe que aquela visita faz tão bem para outra, porque a gente não vai, não porque a gente vai, mas porque a palavra de Deus vai junto com a gente, aleluia. E quando a gente vai na casa da pessoa, a palavra começa a ministrar, a palavra começa a transformar, a palavra começa a mudar. E a gente percebe que essas visitas, elas mudam vidas, mudam casamentos, transformam família. Mas isso é uma estratégia. Eu sei que o governo está tentando preservar, mas isso para às vezes a igreja. E o fato é que você olha a igreja hoje, cadê o povo? E quando aqueles homens chegaram, foi uma visita diferente, aleluia. Eu quero dizer que talvez nós não podemos ir visitar, mas o Espírito Santo quer te visitar na tua casa. E não só visitar, mas habitar no teu coração, aleluia. Porque quando Ele chega e te visita, Ele faz uma visitação desse nível, a tua vida muda. Aleluia. Glória a Deus. Mas o interessante ainda que eu vejo, é que ela escondeu aquela visita no seu coração, na sua casa. E o verbo é Deus, e Deus é a palavra. E o Salmo 119, ele diz assim, eu escondi, 119:11, a tua palavra no meu coração, para quê?
para não pecar contra ti. Interessante isso. Você já meditou nessa palavra? Sabe como é que você evita o pecado? Quando você tem a palavra de Deus dentro do teu coração. Quando vem uma oferta de Satanás para a tua vida e você diz, não, peraí, não é isso. A palavra de Deus diz que eu não sou isso, que eu não preciso fazer isso, que eu não preciso fazer acordos fáceis, porque o meu Deus, Ele é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra nós? E é isso que eu e você precisamos fazer. Quando eu e você sabemos a palavra, decoramos a palavra, ela está no nosso coração. Quando vem uma oferta de Satanás, você não precisa aceitar. Você declara ela na sua vida e o diabo vai ter que correr da sua vida, aleluia. Então ela escondeu aqueles homens, como nós precisamos esconder a palavra no nosso coração, guardá-la. Porque na hora certa ela vai ser uma arma. Porque a palavra de Deus também fala, em João 14,6, que Ele é a verdade, o caminho, a vida. Então nós precisamos ter Jesus na nossa vida, para andar na verdade, para andar no caminho, para ter uma vida com Deus. Enfim, o que eu estou dizendo para você? Que a palavra de Deus, ela não pode ser simplesmente ouvida e lida aqui na igreja. Eu pergunto para você, quantos versículos você sabe de cor? Eu não estou dizendo que você precisa saber onde é que está o capítulo, o versículo, mas você precisa saber a palavra. Porque como você vai enfrentar o diabo sem a palavra? Por exemplo, se um advogado ele vai diante de um juiz defender uma causa, o que ele precisa? Olha, seu juiz, eu acho que o meu cliente é inocente, porque na minha visão, ele não fez nada. Isso convence o juiz? Não, né? Como é que ele tem que dizer? Olha, segundo o artigo tal, do código tal, da lei tal, inciso tal, parágrafo tal, diz que tal e tal e tal, então eu apelo para esse parágrafo conforme a legislação fala. É isso que vai convencer o juiz, é a lei. Então o que eu quero dizer? O mundo espiritual é parecido. Não é o que você acha, o que você deixa de pensar, mas o que a palavra diz na tua vida. E se você não conhece o código, a legislação do céu, como você vai combater contra o diabo? Não tem. O diabo sempre vai vencer a tua vida, porque você não sabe a lei que está a teu favor. Por exemplo, se eu sou um consumidor, eu preciso saber o código do consumidor. Então eu vou lá para aquele cliente, melhor dizendo, aquele fornecedor que me vendeu alguma coisa, e eu digo, não, a lei do consumidor diz assim, se você fez isso, eu tenho direito de ter o produto de volta. Você tem que usar a palavra de Deus. Enquanto você não usa a palavra, queridos, infelizmente, o diabo sempre vai te vencer. Como é que Jesus venceu lá ele no deserto? 3 vezes pela palavra de Deus. Ele não diz, eu acho que eu não vou transformar. Não, a palavra diz isso. A palavra diz isso, aleluia. E também ela expôs a sua vida pelaquela visita diferente. Aleluia. Ou seja, ela podia morrer, ela enfrentou a sua nação, os fofoqueiros, teve gente que já foi fofocar, disse, olha, a Raabe escondeu 2 espias. Deixa eu falar algo para você. Quando você recebe Jesus, quando o Espírito Santo vem te visitar, quando você tem uma experiência com Deus, você vai enfrentar muitas lutas às vezes, porque tem fofoqueiro que diz, agora virou crente, você vai ficar doido, aleluia, irmão, glória a Deus. E eu digo, fala mais, que enquanto você está louvando, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, e você está glorificando a Deus sem saber, ainda que você está escarnecendo de mim, mas você está falando a palavra dele, aleluia. E ela enfrentou isso, por aquela visita diferente, porque ela queria uma mudança. E a Bíblia diz que aquele que não renuncia a si mesmo, não é digno de mim. Aquele que não deixa, que não toma a sua cruz e segue-me, não é digno de mim. Queridos, eu vejo também que ela reconheceu seu medo da morte, humilhou-se e confessou que só o Senhor é Deus. Se você ler ali no 9 e 20 até o 13, ela diz assim, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho. Uma mulher ímpia, uma mulher que não tinha nada,
ela ouviu que o Deus de Israel ainda faz. E eu quero dizer, nós, o povo de Deus, que nós não temos só ouvido, mas visto, e nós temos até presenciado, o que nós estamos fazendo? Qual é o tipo de cristãos que nós somos? Glória a Deus. E eu vejo aqui também, e aqui é o que Deus também falou bastante comigo. Ela não ficou em cima do muro. Mesmo que ela morava em cima do muro, ela não ficou em cima do muro. E eu vejo muitos cristãos em cima do muro. Queridos, se a palavra diz, faz. Ah, mas será que eu faço? Não, mas é que eu tenho a pendência. Não dá para ficar em cima de muro. Enquanto você ficar em cima do muro, não vai. Porque você não se decidiu. Então você não pode ficar em cima de muro. Ou você é de Jesus ou não é de Jesus. Ou você é brasileiro ou é estrangeiro. Ou você é brusquense ou é de outra cidade. Não dá. Ou você é filho desse ou filho daquele. Então, ou você é ou você não é. Nós não nascemos para ser mais ou menos. Nós nascemos para ser o que somos. Aleluia. E quais as recompensas que ela recebeu? Quando ela viu que aqueles homens eram diferentes, ela foi ousada. Ela sentiu-se filha. Ela pediu. Ei, Deus quer que eu e você pedimos, sabia? Se sintamos filhos. Porque o filho, meu filho, a minha filha chega para mim e diz, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Eles têm liberdade comigo, eles pedem. A Gabi de vez em quando, me empresta o carro. Pega, leva, vai. Eu não estou usando, vai. Agora, se vir um estranho pedir meu carro, eu vou pensar. Né? Vai. Está tudo certo. Se o Deide pega. Nós precisamos se sentir filho. Filho tem liberdade com o pai. Ele pede. Mas ele não só pede. Ele adora o pai. Ele chega perto do pai. Ele tem intimidade com o pai. Ele conversa com o pai. Então, ela se sentiu filha. E ela pediu. Ela foi corajosa. E Deus não fica bravo de dar um sinal, não. A gente, vou pedir para Deus, vou tentar Deus. Ei, você tem medo de Deus ou tem temor a Deus? É diferente. O temor é respeito, é reverência. Mas o medo eu nem chego perto, porque senão o que ele vai pensar de mim? Ele pensa o que ele tem que pensar. Aleluia. Ela recebeu um sinal. Glória a Deus. Se você perceber, a mesma corda, aquele de escarlate, uma corda vermelha que ela fez descer aqueles dois homens, aqueles dois espias, que salvou aqueles dois homens, foi a mesma corda que a salvou. Aquele cordão de escarlate, tipologicamente falando, significa o próprio Jesus Cristo, que é o sinal da minha e da tua vitória, aleluia. Quando aquela corda vermelha na janela, significava que aquela casa é diferente. Aquela tinha a marca do Cordeiro. Eu quero dizer que na tua casa tem que ter a marca do Cordeiro. Na minha casa tem que ter a marca do Cordeiro. Porque lá os muros podem cair do outro lado. Mas aquela casa fica de pé. Se você perceber que milagre é esse, todos os muros de Israel caiu, mas na casa de Raabe não caiu, aleluia, porque lá tinha um cordão de escarlate, lá tinha a marca do Cordeiro, aleluia. Você já imaginou isso? Nunca pensou que caiu os muros todos, só ficou a casa de Raabe, porque lá ela recebeu uma visita diferente. E quando eu e você recebemos uma visita diferente, que é a presença de Deus, a tua casa não cai. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, aleluia. Calabaxaramandagaias. Então, por essa atitude dela, ela salvou sua família, sua casa e seus pertences. Queridos, ela era a mais indigna da família. E Deus usa o que não é para ser. Deus usa o que não são para ser. Como diz ali em 1 Coríntios, as coisas loucas desse mundo. Não é pela tua inteligência, pela tua sabedoria. É simplesmente pela graça e pela misericórdia. Aleluia. E prova é que ela teve uma família abençoada. Glória a Deus. Ela casou-se com Salmão. Foi uma das tataravó do rei Davi, né? Na genealogia de Jesus, em Mateus 1:5.
como eu falei antes, uma das 5 mulheres escritas na genealogia de Jesus. Você percebeu que ali na genealogia só fala de homem, mas devido à atitude dessa mulher, o autor para e diz: Boaz casou-se com Rabi e gerou tal, e gerou tal. Sabe por quê? O que eu quero dizer para você, eu não sei como é que está a tua vida, o que você fez no passado, e nem quero saber. O que eu quero dizer para você que está aqui, que está me ouvindo através da internet, do Facebook, não importa o que você fez, não importa como foi a tua vida, o que importa é que hoje, se você quiser, Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar a tua vida, aleluia. Sabe, Deus tem falado muito, mas muito comigo nesses últimos dias, que a gente precisa voltar às origens, não ao passado. É diferente. Voltar ao passado é retroceder, é impossível, não dá para voltar ao passado. Não dá para voltar. Sabe, voltar ao passado significa, quando eu comecei a ser crente, eu era assim, era assado. Você parece que quer voltar no tempo, quer escutar as mesmas músicas, quer viver aquele mesmo tempo, não dá mais. O que Deus está dizendo é o seguinte, é voltar às origens. Aí você pode pensar, mas então eu tenho que voltar lá no tempo de Adão, em Gênesis 1, e tal. Eu vou muito além. Você tem que voltar ao João capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, aleluia. E nada do que foi feito sem Ele. E tudo que foi feito por Ele, aleluia. Ele era a luz. Eu quero dizer para você que você e eu precisamos voltar ao coração de Deus, não como Nicodemos. Nicodemos, quando ouviu falar disso, ele disse, mas como eu posso nascer de novo e voltar ao ventre da minha mãe? E ele pensou que ele tinha que voltar no passado, mas Jesus disse, não, você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que nascer de Deus, você tem que ser aquilo que Deus tem para a tua vida, o propósito dele ainda está de pé, aleluia. E eu quero dizer que nós precisamos voltar às nossas origens. Deus me criou e te criou para ser bênção, para ser abençoador, para glorificar o nome dEle, aleluia. Alabashiri candaramangaias. E eu quero dizer que a igreja ela tem que voltar à origem, ela tem que saber quem é em Cristo Jesus. Quem não sabe a sua identidade, não sabe quem é. Imagine que você chegasse na alfândega, ou numa embaixada, em qualquer lugar, e ele perguntasse o seu nome. Olha, eu não sei quem eu sou. De que lugar que você é? Não lembro agora. Quem é o teu pai? Eu não sei. O que você acha que esse embaixador, que esse pessoal da alfândega ia fazer? Olha, esse cara aí, vamos internar ele não sabe quem é, ele deve estar com uma crise de amnésia. Agora eu quero falar para você, será que nós não somos assim às vezes? Será que não? Não sei quem é meu pai, teu pai é Deus. Eu não sei quem eu sou um filho amado de Deus, gente. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu não sei qual é a minha herança. Deus tem todas as coisas para mim e para você. Então olha só, às vezes a gente é igual a uma pessoa que chega numa alfândega, ou chega numa embaixada, ou chega em qualquer outro lugar, numa Receita Federal, e não sabe quem é. Nós precisamos saber quem somos, aleluia. E para terminar, por que Deus me deu essa mensagem? Há muitos anos atrás, eu passei por uma situação muito difícil, e muitos aqui me conhecem, e eu passava as noites orando, aleluia. Eu passava a madrugada fora orando, só conversando com Deus, porque eu queria uma experiência com Deus. E Deus me visitou, e aquela visita diferente naquelas noites, até hoje eu aprendi a conhecer a presença de Deus na minha vida, aleluia. E quando o Espírito Santo começa a te visitar, quando a unção entra em você, você sabe que Ele chegou, aleluia. E quando Ele chega, tudo muda, aleluia.
Ora, bagacharamandagai. Eu quero dizer que eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu aprendi a conhecer. É a mesma coisa que quando você ouve a voz do seu marido, da sua mulher, do seu filho, você sabe, você aprendeu a conhecer aquela voz. Até o cheiro você sabe. Ah, não, é do meu marido, é da minha esposa, é do meu filho. E assim, nós precisamos aprender a sentir a presença de Deus. Porque quando nós aprendemos a sentir a sua presença, quando nós aprendemos a sentir o seu cheiro, a sua voz, a gente sabe que ele chegou. E quando ele chega, tudo muda. E quando tudo muda, você não é mais o mesmo. Você é aquele que voltou às origens, aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Aleluia. Alabaxaramandagaias. Sabe, talvez você que está aqui, ou você que está me vendo aí, pelos canais do YouTube, Facebook, está me vendo agora, ou talvez passou-se o tempo, você está vendo. Talvez a tua vida seja como a vida de Raabe. Você diz assim: meu Deus, eu não tenho mais jeito. Olha a minha vida, eu sou vergonha para minha família. Sabe, eu quero dizer para você que tem jeito. Se você se entregar, se você ousar, acreditar, não ficar em cima do muro, Deus pode mudar a tua história. E Deus quer mudar. Você precisa voltar às origens. Você precisa voltar para aquilo que Deus te criou para ser, aleluia. Não ao passado, não, porque antes era melhor, porque eu tive experiência no passado. Quando eu comecei no Evangelho, era assim, não. Você precisa entender o propósito, os planos de Deus para a sua vida, que então a sua vida muda de uma vez por toda, aleluia. Nós não precisamos mais de pessoas, de pregadores, que vêm aqui, que pregam simplesmente para uma exibição. Quantas curtidas deu no meu Facebook, quantas visualizações teve no meu canal do YouTube. Nós precisamos, pastor Adriano, de pregadores, de manifestação, aleluia. Sabe que quando começa a pregar a palavra, ora, bashiri, carabaga, suidecaia, os cegos começam a enxergar. Os surdos começam a ouvir. Sabe, os paralíticos se levantam. Sabe, Senhor, o doente é curado. Não porque eu toquei a mão, mas porque a presença dele chegou na igreja. Aleluia. Sabe, nós precisamos daquele sermão, pastor Pedro, pastora Mary, que quando as pessoas ouvem, sabe, 2, 3 mil se convertem e diz: eu quero esse Jesus, eu quero. Está chegando o tempo da igreja se arrepender, voltar às suas origens, porque Jesus está voltando, e Ele está muito mais perto do que você imagina. Se já no final do século já se dizia isso, passado, se Paulo dizia isso, imagine agora. Ou vamos com Jesus ou ficamos aqui. Está chegando o tempo da gente sair de cima do muro. Chegou o tempo da gente ser igreja e não apenas vir à igreja. Aleluia, eu quero orar por você. Eu estou sentindo que Deus está falando com vidas aqui. Eu estou sentindo a unção do Espírito, o soberano, o Altíssimo. Ele está nesse ambiente, Ele chegou, aleluia. Ele não só chegou, mas Ele está em você. Oh Jesus, Senhor, eu me ajoelho aqui, Senhor, porque eu sei, Senhor, que nós temos, Senhor, nós precisamos ser igreja. Nós não podemos mais brincar de ser igreja, de vir na igreja quando eu tenho vontade.
de ler a palavra de Deus só quando eu estou na igreja, Senhor. Senhor, chegou o tempo da tua igreja se levantar como nunca se levantou, Senhor. Deus, chegou o tempo da gente voltar às nossas origens, Senhor. Esquecer do passado. Porque quando eu comecei no Evangelho eu era assim, eu era assado. Não. A gente precisa entender para aquilo que nós fomos criados, para essa geração, para ser um propósito, aleluia. Oh Deus, começa, Espírito Santo, a tocar nas vidas. Eu não posso tocar a minha mão agora, mas toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Cura, Senhor. Eu declaro cura agora aquele que está doente, aqui em casa. Eu declaro que o poder de Deus está entrando na tua vida. Eu declaro pela fé que o poder do Espírito Santo vai te capacitar para você alcançar níveis inimagináveis, destruir muralhas, aleluia. Oh, Espírito Santo, começa a passear, começa a tocar, Senhor, porque pode estar frio, mas o calor do Espírito Santo está tocando agora, e nós vamos ouvir testemunhos que o Deus que faz ainda continua fazendo. Vamos adorar a Deus. Sonda-me, Senhor.